Alô, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos novamente aqui, projeto Missão Atos, trazendo aqui conteúdos para você. Nós vamos continuar falando da graça. E hoje, vamos usar aqui um trocadilho para ficar mais fácil o entendimento de um assunto tão polêmico, tão relevante e tão levado de forma relaxadamente e superficial. E nós vamos, nesse trocadilho, dizer o seguinte para você: sem Cristo não tem graça. A vida não tem graça. Não tem graça nenhuma. Sem Cristo, eu fico sem graça, você fica sem graça. Nada tem graça sem Cristo. Não é assim que nós falamos quando as coisas não estão boas? Ah, isso não tem graça. Onde é que está a graça nisso aí? Você é muito sem graça falando isso aí, né? Não tem graça nenhuma as tuas críticas, não tem graça nenhuma o que você está falando. Percebes alguns trocadilhos? Vamos transformar isso hoje em um conhecimento mais profundo sobre a graça, mas antes eu quero te lembrar que nós temos um Pix, nosso canal não é monetizado, mas você pode contribuir com qualquer quantia, a quantia que Deus colocar no seu coração será bem-vinda, irá nos ajudar, porque além de não sermos monetizados, nós mantemos esse canal com a nossa própria renda, então precisamos de toda a ajuda possível. Isso inclui vários links de livros que está aí no canal, para que você, comprando literaturas pela Amazon, estará naturalmente nos ajudando também. Temos aí também o nosso site, nosso blog, já inauguramos, já com conteúdos, para aumentar a capacidade de você agregar valor aí de conhecimento aí com relação ao nosso projeto Actos, partindo aqui do canal do YouTube. Pois bem, a graça de Cristo, ela é distinta da lei mosaica. Então, nós passamos aí, falamos no vídeo anterior sobre o contexto histórico da graça de Cristo dentro da doutrina cristã. Nós falamos desse relacionamento do judaísmo com Jesus naquele período pré-cristão e aos ensinos dos profetas do Antigo Testamento sobre a promessa da graça de Deus, visto que o período da graça só poderia ser de fato e de concreto inserido na história após o nascimento, vida, morte de cruz e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, a teologia cristã entende que a graça de Deus é a sua bondade e amor para com as pessoas, mesmo sabendo que não havia, que não há e que não haverá um justo sequer, e que nenhum homem é merecedor desta graça e que essa dádiva é especialmente revelada através de Jesus Cristo. Segundo a doutrina cristã que nós conhecemos, a graça de Cristo é a forma pela qual Deus se reconcilia com o ser humano ou proporciona o ser humano se reconciliar com Deus, através do perdão dos pecados, através da promessa de vida eterna e através do Evangelho de Jesus Cristo, visto que Cristo, na verdade, é o único mediador entre Deus e os homens. E a sua morte na cruz é entendida como um sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável e eterno, como o próprio Deus, pela qual os pecados dos homens são perdoados. Então a ressurreição de Jesus é vista como a prova da sua divindade e da eficácia do seu sacrifício. Então, começando aqui o princípio da graça, falando um pouco de sacrifício, porque na verdade, no Antigo Testamento, esse sacrifício, essa oblação, ela não era única, ela era, além de temporária, todo ano, todo período, o sacrifício, o holocausto pelo sumo sacerdote era necessário e a perseguição do povo israelita era tão grande que nunca esse sacrifício era feito no mesmo lugar, geralmente em um lugar diferente. Ou seja, amava-se um tabernáculo aqui, um tabernáculo acolá, aqui e ali, e eram feitos esses sacrifícios segundo todo um cerimonial, segundo todo um costume e tradição. E quando a gente olha para a graça de Cristo, distinta dessa justiça legalista judaica, que se baseava nesse rigoroso peso da lei mosaica, falamos agora dos rituais, que era periódico, a teologia cristã entende que a graça é um dom gratuito de Deus e que estabelecido em João 1, capítulo 1, versículo 1, quando diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Por outro lado, o apóstolo Paulo afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem, que é Jesus, o pecado do mundo foi retirado. E faz uma correlação entre Adão como o primeiro homem,
do pecado original e o segundo homem, Jesus, retirando o pecado do mundo. Nós até falamos no vídeo anterior sobre o glorioso encontro de João Batista com Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fazendo essa correlação com o real, nós vamos ver a graça de Cristo estabelecida desde Gênesis até Apocalipse. E em Gênesis 3,15 nós temos a primeira profecia messiânica escrita da Bíblia, quando diz: e porei inimizade entre ti, tua semente e a sua semente. Esta lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa profecia ela fala de Jesus. Mas muito antes dessa profecia, o próprio Deus já sacrifica um animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva, quando não aceitou as folhas de figueira. Então, eu quero pegar aqui a palavra sacrifício e fazer você entender que não existe a possibilidade de vivermos pela graça de Cristo sem sacrifício. E que esse sacrifício ele deve ser recebido pela fé e não pelas obras. Então eu preciso receber a Cristo reconhecendo que apenas uma oblação perfeita, justa, pura e eterna, Jesus Cristo, ele fez com que o véu do templo se rasgasse de cima a baixo e nós tivemos livre acesso ao Pai. E entramos no tabernáculo dos santos, eu e você. Agora, para isso acontecer, o apóstolo Paulo afirma que por um homem esse pecado foi tirado, mas que essa graça, ela é o principal tema do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, que enfatiza que a graça de Cristo é o único meio pelo qual os seres humanos podem ser salvos. Paulo teve, por exemplo, aqui vamos citar uma experiência que é muito conhecida de todas, mas vivida por poucos, ou aceita. Paulo teve uma dura experiência com a graça de Deus em Cristo quando ficou cego após cair do cavalo no encontro pessoal com Jesus a caminho de Damasco. Depois foi arrebatado ao terceiro céu e ao voltar foi-lhe dado um espinho na carne, do qual ele não mais se livraria, para que ele fosse contido pelas excelências das revelações que ele recebeu após voltar desse arrebatamento misterioso. E com isso, nós vamos entender um pouco os dilemas da graça, não por obras, pelo favor imerecido, pelo amor incondicional de Deus, mas de sujeição e total dependência de Deus. Foi quando Paulo, que curava as pessoas, que pregava, que fazia sinais, que ensinava, que era um homem cheio do Espírito Santo, tinha uma enfermidade que o atormentava ao ponto dele dizer que ora no corpo, ora fora do corpo, ele não sabia, mas quando acontecia, ele dizia ou deixava transparecer que era como se o diabo esbofeteasse a cara dele, tamanho constrangimento daquela enfermidade e daquilo que aquela enfermidade proporcionava no corpo, na vida de Paulo, tanto fisiológico como psicológico, como emocional. Então o apóstolo Paulo ele tem uma reação natural de se livrar daquele incômodo, daquela enfermidade crônica. E por 3 vezes ele ora a Deus em oração e Deus não responde. E após a resposta de Deus, o apóstolo Paulo ele não fica irado, mas compreende que o melhor seria viver em total e irrestrita dependência de Deus do que ser curado e viver uma vida sem santidade, sem temor, sem fidelidade e sem dependência de Deus. Esse trecho se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando o apóstolo Paulo estava sofrendo com o conhecido famoso espinho na carne. Uma fraqueza, uma debilidade física, não sabemos. Em vez de curá-lo, Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqui eu quero abrir um parênteses. Nós vivemos aí o evangelho da prosperidade durante muitos anos aí, pregando confissão positiva, ensinando determinismo, não aceita enfermidade, não aceita isso. E a ideia que passava é que se o crente ficasse doente, não tinha unção, não era santificado, não tinha vida no altar. E era um tal de não aceitar isso, não aceitar aquilo, ainda usando Filipenses 4,3 de forma errada. Então, o que nós aprendemos aqui com a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, é que sem Cristo não tem graça. Agora o trocadilho, ele vai deixar de ser trocadilho e vai passar a ser doutrina bíblica. Esse versículo é uma das passagens mais importantes da Bíblia para muitas pessoas que lidam com problemas de saúde, fraqueza ou debilidade, depressão, ansiedade, fracasso, sofrimento, angústia, perda, traição e toda sorte de fatos desagradáveis ao ser humano. Ele mostra que Deus não renova
ou não remove as dificuldades da vida de seus filhos de maneira imediata, mas que ele permite, na sua vontade permissiva, que passamos por esse processo para que a nossa fé seja aperfeiçoada com a capacidade de nós nos achegarmos mais a Deus e Deus nos achegar mais a nós e nos ajudar a superar essas dificuldades e alcançar a vitória através da sua graça. Então a fraqueza de Paulo foi usada por Deus para mostrar a força de sua graça e seu poder. E Paulo tornou-se um exemplo para muitos cristãos de como lidar com as dificuldades da vida. Ninguém melhor do que Paulo para deixar isso para nós. Então é exatamente essa experiência que o apóstolo Paulo está compartilhando por epístola com a igreja de Coríntio, onde ele havia ficado por cerca de 18 meses, 1 ano e meio, ensinando, doutrinando aqueles líderes que vinham de uma vida de lascívia, de toda sorte de pecado, de prostituição, pois o termo corintianizar significa prostituir-se. Então Paulo, conhecendo aquela realidade social, ele escreve essa epístola sobre a seguinte visão, já que o termo citado usado descreve exatamente esses comportamentos negativos daquela sociedade. Então a cidade de Coríntio ela é conhecida por sua prática leviana, por sua prostituição, por sua imoralidade, por sua riqueza excessiva. Era uma cidade portuária, ali tinha muitos gregos filósofos, ali tinha muito gnosticismo, muito paganismo. Isso levou Paulo a escrever suas cartas aos Coríntios, no qual ele aconselha a comunidade cristã local a se afastar desse tipo de comportamento e a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, esse termo corintianizar era usado para descrever a aderência a valores mundanos e não cristãos. Muito peculiar, por exemplo, hoje o Rio de Janeiro e ao Brasil por inteiro, né? Então esse exemplo de entender a graça de Cristo é ter a consciência de que, estando nós mortos para nossos pecados e delitos, nós não podemos mais reagir a algumas coisas, principalmente reagir aos desejos da carne. Então, quando nós descemos as águas e ao emergir de novo, nos é dito que nós nascemos de novo para uma nova vida com Cristo. O velho homem está morto com todos os seus pecados e delitos, sendo lançado por Deus no oceano da eternidade todas as nossas transgressões. Então podemos dizer que a graça não mata o homem, ela mata a carne, para que o homem vivifique e seja santificado. Então viver pela graça de Cristo é extremamente mais difícil do que viver pela lei, porque a lei matava o homem, a lei apedrejava a prostituta. A graça com Cristo absolveu a prostituta e condenou os hipócritas fariseus, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, no contexto da teologia paulina, esta declaração ela vai expressar a ideia muito conhecida: estou crucificado com Cristo. Mas como é isso? Como é que é viver crucificado com Cristo? Essa declaração de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma poderosa declaração de fé e rendição a Jesus Cristo. É o tema central das cartas do apóstolo Paulo, particularmente em sua carta aos Gálatas. No contexto da teologia paulina, esta declaração expressa a ideia de que o crente morreu para o seu velho eu. Você morreu para o seu velho eu. O Marcos morreu, esse que vos fala, para o seu velho eu. E nós passamos a viver em novidade de vida. Agora nós lembramos daquilo que nós falamos no vídeo anterior, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, sem Cristo, não tem graça. Não há possibilidade de viver pela graça. Então, essa nova vida não é simplesmente algo religioso. Então, nós percebemos aqui na ideia de Paulo que o pecado ele é controlado pelo Espírito Santo. Não é uma virtude do homem. Também não é uma virtude da lei. A lei é inata numa herança adâmica de transgressão, de pecado, de matar, de odiar. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, após esse mergulho em águas e nessa imersão, nós levantamos dizendo, testemunhando, prometendo que nós somos uma nova criatura e que vamos a partir dali viver segundo os mandamentos de Deus em Cristo Jesus e segundo a direção e habitação do Espírito Santo. Então Paulo costumava usar a imagem da crucificação para descrever esse processo de morrer para o velho eu
e ser ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Ele acreditava que o velho eu do crente, ele é crucificado com Cristo e que o crente não é mais controlado pelo pecado, não tem mais vontade própria, não vive segundo as suas leis racionais, razões, ideias, valores pessoais, filosóficos, nada disso. Sobretudo, o Espírito Santo, ele é o mesmo em cada pessoa, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, a pergunta que nós fazemos a nós mesmos em determinadas ocasiões e circunstâncias diversas, em meio às tentações, é: o que Jesus Cristo faria se estivesse no meu lugar e no seu lugar agora? Você já parou para pensar nisso? Para refletir sobre isso, segundo a visão do apóstolo Paulo, a graça que o apóstolo Paulo aqui entende, enfatiza que esta transformação não é algo que o crente pode alcançar por seus próprios esforços, por seus próprios méritos, pela sua própria bondade. É um dom da graça de Deus. Ele argumenta que a salvação não se baseia nas obras da lei, mas na fé em Jesus Cristo. Então as obras da lei operam a morte e todas as maldições deixadas como herança adâmica. Em resumo, significa dizer que o crente morreu para o seu antigo eu e que agora ele é controlado pelo Espírito Santo, ele é dirigido pelo Espírito Santo. E ele sofre uma mudança radical, ética e moral por meio de uma metanoia, ou seja, uma transformação completa de dentro para fora. Quando a personalidade do velho eu é ajustada, o temperamento do velho eu é controlado e o caráter do velho eu é totalmente transformado. E aqui eu destaco duas coisas. A personalidade, Deus não muda por completo, ele ajusta, porque há uma herança genética aí, há uma formação social e familiar. O temperamento, seja ele de qual tipo for, porque são vários os tipos de temperamento, e eu destaco aí o sanguíneo, que é o mais explosivo, o Espírito Santo vai controlar esse temperamento. Mas como? É só ver Gálatas 5:22. Fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Sem essas coisas, ou contra essas coisas, não há lei. Então esse fruto do Espírito, você morreu. Basta dizer que, um exemplo aqui, pode ter uma pessoa com um dedo na sua cara, te agredindo, pode uma pessoa tá te ofendendo, tá te ferindo com palavras, e pela graça de Cristo, você pode não reagir. A graça de Cristo nos livra de muitos problemas, porque a carne morreu, o velho eu morreu, aquela reação explosiva morreu, aquele homem sanguíneo morreu. Então a graça de Cristo, para o mundo, para a sociedade moderna, nós somos considerados fraco, bobo, trouxa, covarde, uma série de depreciação, que não vamos usar aqui termos mais pejorativos, mas para você entender que quando você vive pela graça, as pessoas te veem de uma forma bem depreciativa e até covarde, por você estar sempre recuando, calando, buscando refúgio em Cristo, buscando refúgio na palavra, buscando a direção do Espírito Santo e sempre fugindo do conflito. Você se torna um pacificador. Você começa a enxergar que nós precisamos aprender a perder para depois ganhar. Então, a graça de Cristo, ela nos ensina que esse período que nós estamos vivendo, desde a ressurreição de Cristo até o presente momento, tem prazo de duração. E durante esse período, as pessoas têm a oportunidade de aceitar a salvação oferecida por Jesus, através da justificação pela fé em Cristo. Isso está em Romanos 1,17, que é o termo da Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. E tudo isso por meio de sua morte expiatória e por meio de sua ressurreição. De acordo com a teologia cristã, este período terminará com o arrebatamento dos cristãos e não da igreja, pois a instituição igreja é um prédio sem vida e sem alma. E a cada um de nós representamos a igreja invisível ao homem, mas visível a Deus. Então a igreja institucional, ela é a organização religiosa estabelecida com estrutura hierárquica, regras e dogmas, e geralmente governada por líderes religiosos, homens falhos, pecadores, mas que às vezes oprime o povo e as ovelhas de Jesus. Agora, a igreja como pessoa, de acordo com a sua mensagem contida em seu evangelho, torna-se paradoxal nos dias de hoje, quando a igreja institucional é vista como poder, autoridade, política, entretenimento
e toda sorte de outras coisas e frentes que nós estamos vendo. Agora, como seguidores de Cristo, nós somos iguais diante de Deus, uma igreja viva que também pode se tornar distante dos valores originais de Jesus se nós nos tornarmos mais preocupados com as questões mundanas e políticas e carnais e materiais do que concernente à mensagem de amor, serviço aos outros, à doutrina dos apóstolos, ao evangelho do reino, e não fazer com que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão. Então o apóstolo Paulo, para reforçar a graça, ele diz: pode ser que Cristo morreu debalde? Traduzindo, pode ser que Cristo morreu em vão? Então Paulo defende que a fé em Jesus é a única forma de nós vivermos pela graça. Então, sem Cristo, não tem graça. Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva. Não se esqueça do Pix, não se esqueça da nossa contribuição, dos links dos nossos livros, do nosso site, do nosso blog. E aqui é mais um vídeo, mais um conteúdo para você pensar. E lembra-se, sem Cristo não tem graça. A vida não tem graça. Qualquer conversinha aí de bastidores que não tenha Cristo no centro, tem graça nenhuma. É uma conversa sem graça. Você sem Cristo não tem graça nenhuma. Eu sem Cristo não tem graça nenhuma. A vida não tem graça sem Cristo. Dê o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo.